Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no Lighthouse. Lighthouse é um ministério voltado para formar, capacitar conselheiros. Hoje vamos entrevistar a doutora Karen. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande receber vocês e isso é muito bom. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Olha aí, a Karen já chegou, vamos todos chegando. Podem ocupar os seus lugares, sentarem confortavelmente, porque vocês, nesse momento, vão ter o prazer de ouvir uma pessoa maravilhosa em que Deus me proporcionou ter um convívio muito agradável. Já já te chamo, Karen. Deixa esse povo ir chegando. Agora que chegou o meu irmão aí, o Newton, então agora a gente até pode começar, mas vou esperar mais um pouco, né? É isso, gente. Sejam bem-vindos. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês temas tão importantes como esse que vamos tratar aqui hoje, e com a nossa querida irmã Karen Vondrasevich. Então, tenho certeza que há muita riqueza para ser tratado aqui. Vocês estão na sala do Lighthouse, e Lighthouse se propõe a formar e capacitar conselheiros, trazendo a academia para aquelas pessoas que eu tenho denominado como conselheiros de ofício. São pessoas que estão aí ou dando palestras ou estão, deixa eu fixar aqui, dando palestras ou aconselhando alguém. E geralmente essas pessoas vão andando das igreja em igreja, e a grande finalidade e objetivo nosso é fazer com que pessoas como a Karen e tantos outros doutores se aproximem dessas pessoas, orientando, ensinando, e essas pessoas que têm essa capacitação de chegar na ponta, nas igrejas, realmente formar conselheiros para cuidar do rebanho de Deus. É muito importante isso. Muito bem, eu vou já chamar aqui a Karen, chamando, e aí está a chamada. Ei, minha amiga. Oi, tudo bom? Boa noite, pastor Nivaldo. Como vai? Mas você está muito formal, me chamando de pastor Nivaldo. Pode... Tá bom, então vamos lá. Olá, Nivaldo, como vai? Sim, aí sim, minha amiga. Poxa vida, ouvindo você na biblioteca da Este, Nivaldo, não, pastor Nivaldo, não, por favor. Eu louvo a Deus pela vida da Karen, que muito me ensinou a vida. E ela realmente, a gente fica até difícil de descrevê-la pelo carinho, pelo amor que ela tem, pelo olhar. Ela tem um olhar fantástico, porque quem consegue olhar a natureza, consegue olhar a natureza humana de forma um tanto diferente. E isso é muito interessante. A sua antiga casa, e esta ainda não conheço, havia orquídeas, não sei se essa tem. Tem, trouxemos junto, e tem nova. Bom, mas a Karen foi minha professora, minha mestre no meu mestrado. Dei muito trabalho para ela, porque eu viajava muito, né, na minha cabeça. Ainda continuo, Karen, fazendo aquela... Que bom, que bom. Sempre são viagens boas, sempre são viagens boas. Levam a lugares
E tivemos momentos realmente muito agradáveis. Aquele na Argentina, aquilo foi fantástico. Nossa, fantástico, né? Aquilo marcou a minha vida, aquele encontro lá com o Carlos Hernandes, e foi muito bom, com Florinda Martins. Florinda Martins, né? Sim, foi muito bom. Aquilo foi. Deus nos deu tempos muito bons de crescimento, né? E de partilha de vida. Sim, partilhamos e permanece, né? Porque uma Sim, vez que você partilha, partilhou. E quem partilha, come e é saboreia. verdade. Se alimenta e dá. É o Exato, lugar onde a gente se alimenta mutuamente. Né? exatamente. Karen, então nós estamos na Semana do Conselheiro. Né? O nosso objetivo é despertar conselheiros, né, em todo lugar e tê-la conosco, e eu quero tê-la outras tantas vezes, e a proposta é a gente falar, né, dos amigos de Jó e como a gente pode fazer esse olhar do ponto de vista do conselheiro. Me parece que eles se colocam ali como conselheiros, mas me dá a impressão que eles não conseguem ser empáticos. Me parece que há uma pseudo-piedade. Então, eu gostaria, estou longe, para mim, estou longe de uma simpatia e até mesmo uma empatia. Me dá uma impressão assim que é o tipo de pessoa que quer ser conselheiro para curiosidade. Vou ver o que está acontecendo. Bem, então, gostaria de provocá-la nesse momento e, a partir disso, você tem toda a liberdade para a gente conversar. E quero dizer a vocês que estão aí no chat que poderão fazer perguntas aí no chat e será uma interação muito gostosa com vocês que estão nos vendo e assistindo e com a Karen, a grande amiga. Tá bem. E até eu ia pedir para quem tiver a possibilidade de ter uma Bíblia à mão aberta no livro de Jó, porque esses dias eu repassei as falas dos amigos e as falas de Jó, e eu queria destacar alguns trechos, porque a gente pode aprender muito. A gente aprende com acertos e aprende com erros. Né? Às vezes até a gente aprende mais com os erros da gente. Sim. Mas também podemos aprender com os erros dos outros. Eu acho que o autor do livro de Jó justamente quis que a gente aprendesse como lidar com o sofrimento humano. Um sofrimento que não é facilmente explicado, que não tem causa clara, Uhum. que é o caso de Jó. Não tem uma causa clara. Ele não sabe, os amigos também não sabem. E aí eles começam a falar. E eu também queria, né, nas aulas lá do nosso curso de aconselhamento, muitas vezes eu começava dizendo que a palavra aconselhamento tem um grande problema, porque parece que é dar conselho, é falar. Quantas vezes a gente discutiu sobre isso? Aconselhamento não é, em primeiro lugar, falar. Talvez até alguém já brincou. Em último caso, se fala. Mas se acompanha uma pessoa, se caminha com ela, se observa, se ora, supre as necessidades e, se for preciso, se fala. Olha. Porque esses amigos de Jó, os conselheiros de Jó, eles fizeram uma coisa muito boa com Jó quando ficaram em silêncio com ele. Diz a Bíblia que 10 dias ficaram junto com ele, contristados, chorando junto com a dor dele. Então, ali, a gente pode aprender com os acertos deles. E tendo também como pano de fundo aquela palavra que José do Egito já disse, quando pediram para ele interpretar um sonho, acho que o faraó, e ele disse, isso não está em mim, mas Deus vai me dar uma resposta favorável.
Então, sempre esse remeter que eu não sei, mas Deus sabe. E aí ficar nesse contato com o que o Espírito está dizendo. Se o Espírito está dizendo fica calado, fica calado. Faz uma pergunta, faça uma pergunta. Faz uma observação, faz uma colocação, mas sempre nessa sintonia. E assim como também Jesus depois falou que não era para julgar, Paulo também disse isso em Romanos, não é para julgar. Quer dizer, aconselhamento nunca é julgar. E esses amigos de Jó, acho que o que mais fizeram é julgá-lo. Sim. Né? E julgaram mesmo. Então, eles tinham um conceito fixo, parece que eles já, que nem você disse, eles foram lá para dar uma espiada. O que está acontecendo com esse nosso amigo? E provavelmente já tinham uma ideia fixa. Ele deve estar assim porque ele fez alguma coisa errada. Sim. Deus só pode ter deixado ele sofrer tudo aquilo porque ele pecou. Eles vieram com um conceito pronto de causa e efeito. E aí eu me lembrei dos meus estudos de psicanálise, e Freud diz que essa relação de causa e efeito, castigo e punição, a gente faz lá pelos 3 anos de idade, 4 anos de idade. Quando a gente aprende que quando a gente faz uma arte, papai e mamãe vão castigar. Quando a gente faz alguma coisa que não deve, vai ter um castigo. Então, é uma lógica muito infantil. Se eu me comportar, papai e mamãe vão me elogiar. Se eu fizer uma coisa errada, vão me castigar. É uma lógica infantil que forma aquela parte em nós de consciência moral, consciência social, superego, né? Quem entende um pouco de psicanálise deve lembrar desse termo. Mas isso não serve para todas as coisas complexas em torno do sofrimento humano. O sofrimento humano precisa de uma outra lógica do que a que nós aprendemos com 3, 4 anos de idade. Então, vamos lá. Começando com Elifaz, no capítulo 4 de Jó, ele diz no versículo 5, eu destaquei, 5 a 7. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência, ao ser atingido, fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Sim, os inocentes já chegaram a perecer. Está aí a pandemia há pouco para nos dizer isso. Os retos foram destruídos? Sim, foram destruídos. Jesus Cristo é o primeiro justo reto que foi destruído. Não foi destruído porque Deus o ressuscitou, mas um homem bom morreu, como muitos outros, Estevão, muitos outros. Então, essa lógica de que o bem acontece aos bons e o mal aos maus, não está correto. E aí, no versículo 20 e 21 do capítulo 4, desculpe, e é a primeira coisa que, desculpe, é a primeira coisa que as pessoas pensam, até mesmo aqueles que já morreram, até de Covid, a primeira coisa é, possivelmente, tinha alguma coisa, Deus tirou, removeu. Me parece que esse comportamento, esse pensamento infantil, no sentido da espiritualidade. Né? Da espiritualidade. Não estou colocando o infantil, o ser infantil, mas a infantilidade do ponto de vista do Deus e ele. É quase que dispensa a graça. Isso. Fica na minha mão. Se eu me comportar, vai tudo bem. Se eu não me comportar, vai tudo mal. E aí fica na minha mão. É bem isso que Jesus diz. Aí não precisa graça de Deus, não precisa misericórdia. Exato. Legal. Aí ele até segue, ele faz, na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada, você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Isso funciona às vezes, mas muitas vezes não. Tem
pessoa muito piedosa passando fome, tem pessoa piedosa morrendo, quer dizer, esses conselhos dele não dá. E aí, nos capítulos adiante, capítulo 6, o Jó responde, me parece que o desespero de Jó vai aumentando com esse tipo de palavras dele. Daí ele diz, no versículo 15 do 6, capítulo 6, teus amigos me enganaram, são como um ribeiro, uma torrente que transborda no vale, aquela água que alaga tudo e leva embora o que ainda tem de bom. Assim é essa palavra. Né? A palavra de um conselheiro que vem com uma ideia fixa de bem e mal. Uau. Assim também vocês não me ajudam em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Ou seja, os conselheiros se assustam com o que vem, porque sai daquele esquema que eles têm pronto na cabeça, e aí tentam de novo colocar tudo dentro do esqueminha que eles sabem. E aí começam a falar bobagem. Uhum. Sim. E Jó diz isso para ele, faz um mal, ele já está mal, e ainda fica pior. É quase que coisifica o indivíduo. Um comportamento como esse, não é? É você tratar o indivíduo como uma coisa e não como alguém que tem a capacidade de perceber, sentir e sentir a própria vida, né? E da forma que ele tem de sentir. Porque o nosso sentir é muito subjetivo, como assim os nossos, as nossas digitais. Então, dizer que o seu sentir está errado ou certo é meio complicado, e me parece que eles criam essa incongruência na fala, e isso incomoda a Jó, porque ele não consegue expressar o que sente, não só o sentir de si, mas o sentir com Deus. Essa relação com o Pai, com seu. Ah, Oi. oi, voltou. É bem isso. Eu lembro, acho que a professora Florinda, algum livro que nós lemos lá com ela, essa vida é minha, esse afeto é meu, é minha singularidade, não tente me classificar. Claro que existem diagnósticos e tudo mais, mas não nesse ponto de dizer por que eu estou mal, estou bem. Sim. Muito triste isso aí. E aí o Jó até diz assim, como são persuasivas as palavras certas, no capítulo 6, versículo 25. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Quer dizer, é isso que provoca numa pessoa que está sofrendo. Ele se sente completamente abandonado, o desespero dele só aumenta. Isso é muito triste, né? Quando a gente Sim. vê pessoas com boas intenções, mas achando que sabem tudo. E aí começam a falar assim, não, você está assim, porque Deus não vai deixar ninguém desamparado, você fez alguma coisa para casa. Pensa bem. Ainda tem um grifo. Onde foi que você errou? Deve ter algum pecado escondido. Você não, ou não teve fé suficiente, né? A outra versão hoje em dia, então se Deus não te curou é porque você não teve fé. Uau. É isso. Então sempre comigo, sempre o meu problema. Aí o outro segundo amigo, no capítulo 8, ele diz para Jó, até quando falarás essas coisas? Ou seja, ele não aguentava mais ouvir Jó desesperado. Bildade aí, ele se mostra de uma forma muito legalista, né? Até Isso. E aí ele fala dos filhos, se seus filhos pecaram contra ele, no versículo 4,
também ele os entregou ao poder da transgressão. Então, os filhos morreram porque pecaram. Mas se você buscar a Deus, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça de sua morada. São palavras corretas, né, Nivaldo? Em si, sim, se nós buscarmos a Deus, ele vai. Mas não nesse modo como eles estão dizendo de causa e efeito. Sim. Se eu buscar a Deus, amanhã a minha vida já vai estar resolvida, eu vou estar curada. Não. Às vezes eu vou até padecer, vou perder as coisas, mas Deus vai comigo nesse vale profundo de sombra e morte, né? Diz o Salmo 23. Sim. Mas ele aqui, não, o Jó tá mal assim porque ele ainda não buscou a Deus, não tá? Então, digo para ele buscar a Deus. Por favor, né? Jó buscou a Deus, buscava até preventivamente o sacrifício pelos filhos, pelos possíveis pecados, quer dizer, completamente equivocados e dizendo promessas bonitas em nome de Deus, mas que não são para o caso de Jó. Uhum. São genéricas, né? É que nem algo genérico. Sim, se eu busco a Deus, ele vem ao meu encontro. É. Mas Jó não estava deixando de buscar a Deus. Estava na presença de Deus aqui. É aí que eu acho interessante, quando o conselheiro ele se coloca como um porta-voz da palavra de Deus. E como como se eles trouxessem, no caso, Bildade, ele perde a capacidade da sensibilidade, da percepção de como Jó estava. E aí ele coloca essa expressão tão legalista. E muitas vezes, no setting, do aconselhamento, o conselheiro ele se perde, mas com a sua própria angústia. Me parece que a angústia da não resposta, de não entender o que estava acontecendo com Jó, a angústia parece que se transfere para os amigos de Jó. Então, eles estão mais angustiados do que o próprio Jó, que sabia, aí ele entendia, porque havia uma conexão entre ele e Deus. Ele podia não ter toda uma visão completa, não vamos colocar, estamos colocando em tese, mas a angústia de não saber pega muitas vezes um conselheiro assim de despercebido. Então, enquanto não, o conselheiro, quando ele se sente angustiado e que ele não tem uma resposta, não tem o que dizer, é melhor realmente nada dizer. Nada a dizer. Ó, meu amigo, estou com você, vamos seguir orando, algo por aí, mas não dizer como humildade, né? Julgando, faça isso, faça aquilo. Mas eu acho que você pegou muito bem, né? A angústia do não saber faz inventar respostas prontas. Exato. Faz buscar naquilo que eu sei da minha memória. Ah, deve ser isso. Porque ficar vendo esse sofrimento todo e não entender o porquê deixa o conselheiro mal. Uhum. E aí o conselheiro tem que tapar ligeiro, tudo dar uma ajeitada, uma reformadinha para deixar tudo bonitinho de novo para ele ficar tranquilo. Ah, tá, se eu vou buscar a Deus, ele vai ser curado. Aham. O conselheiro precisa de uma lógica, ainda que seja uma lógica falsa. Isso. É muito... E aí, e Jó, né, a resposta de Jó no capítulo 10, então, a humildade, é na presença de Deus, mas dizendo do desespero, né? Eu destaquei 2 versículos, o 8 e o 18. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora querem destruir-me. Eu me lembrei do Kierkegaard, que ele diz, né, que o desespero perante Deus ainda é uma aposta, é um ato de fé. Uau. Porque desesperar-se para longe de Deus, sim, aí eu perdi, é desesperança mesmo. Mas se eu, na presença de Deus, que nem Jó, ele fala o tempo todo com Deus, no seu desespero, se sentindo que vai ser destruído agora por Deus. Ele fala, e depois no 18, por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido
antes que um olho me visse. Em outro lugar, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele preferia nem estar vivo. Por que eu vim para esse mundo se é para sofrer tanto? Mas é ainda falando com Deus. Sim. Então, Jó está mais perto de Deus do que esses amigos. É aí que eu queria mais uma. O nosso tempo é pouco, na verdade. Mas nesse aspecto, quando Jó tem todo esse movimento, eu não consigo ver a possibilidade de um estado depressivo em Jó por conta dessa energia, desse movimento que ele faz para se conectar, para reclamar, para falar, e para questionar os seus. Ele tem força para colocar um limite nos seus amigos. Como você. São parentes, né? Porque você ainda tem ainda mais um amigo para jogar para nós aí, para colocar. Ou deixa para o final. Não. Não, eu também acho, eu concordo com você, né? Se ele tivesse melancólico ou depressivo, ele não faria essa boa briga, né? Boa briga agora, ficar argumentando, ficar reclamando dos amigos. Ele não estava em desalento, que é desalento a pessoa que desiste. Ele estava se sentindo desamparado e sem entender. Boa. Né? É diferente. Boa. Ele não perdeu o diálogo. Boa. Sentir desamparado por um conselheiro é a pior coisa que possa assistir. Bem, isso dá um outro tema. Né? É sim, o desamparo, ótimo. Tema muito bom. É bem bom, né? Legal. Mas vamos lá. Vamos lá, então o terceiro amigo, Zofar, capítulo 11, daí ele diz para Jó: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Olha só, não estava chamou Jó de falador e que ele não tivesse razão. Olha só. E, né, não aguentando mais o que Jó estava expressando o desespero. Mas perante Deus, perante os amigos, eu ainda quero escutar, porque aquela pessoa que emudece é muito pior. Né? Aquela que já não fala, que já desiste. Ninguém vai me entender, não vou mais falar. Deus não vai me entender, não vou falar. Aqui ainda há uma fala. Só que esse muito amigo, né, daria para dizer assim, diz, chega, tá falando demais. E aí no versículo 13, se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos e não permitir que a injustiça habite sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. De novo, palavras bonitas, verdadeiras, mas fora do contexto. Não era para Jó que elas deveriam ser ditas. Né? Isso é dito para alguém que está longe de Deus, convidando para voltar para perto de Deus. Mas Jó estava perto de Deus. Os amigos que não entendiam como é isso. E aí o Jó diz, quem não sabe, no capítulo 12, 3, quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Então, eu já estou desesperado, mas vocês que têm um pensamento seguro, vocês desprezam a desgraça. Vocês estão empurrando aquele que já não está quase conseguindo ficar em pé. E aí me lembro daquele versículo do, acho que é Isaías, né, que não há a cana quebrada e o pavio que fumega. Que o Messias não vai fazer isso, de que aquele que já está vacilando ainda dá um empurrão para cair. Isso. Como eles. Ele não vai pisar, não vai apagar. Não vai pisar. Isso, não vai apagar o pavio que só está uma fumacinha.
Então, Jó diz isso aqui. E no 13, no capítulo diz, o que vocês sabem, eu também sei. Ou seja, eu sei todos esses versículos. Quantas vezes uma pessoa é aconselhada e ela pensa isso, mas eu já sei isso. Não me leva a nada. Eu já sei. Em nada sou inferior a você. O Jó está bem de saúde psíquica, né? Ele não, nem você falou, ele não está deprimido, não está se sentindo mal, inferior. Em Uhum. nada sou inferior a você. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. Não. Se ficassem quietos, como muitas vezes, né? Os grandes sábios ficam quietos, mas ouvindo. Ouvi muito esse texto da boca do meu pai. O Newton está aí, né? O tolo calado passa por sábio. Ah, viu? Que legal. O calado passa por sábio, né? Pois E é. médicos que não valem nada, né? Que triste. São pessoas que acham que vão conseguir ajudar, mas não valam nada. E aí no 13, o Jó diz, ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidade em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Que vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Duro isso. Mas uma vez também já ouvi, né? Deus não precisa de defesa. E parece que esses amigos estavam querendo defender Deus. Não Sim. precisa. O Todo-Poderoso não precisa de defesa. E, e aí ele faz, daí na sequência, acho que só ele faz, eu trago aí, no 15, capítulo 15. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você. Olha só, ainda dizem que palavras suaves para ele. Por que você se deixa levar pelo seu coração? E aí começa a dizer, o ímpio, e daí uma série de arrazoados, 15 versículos falando do ímpio, querendo que o Jó se identifique com o ímpio. E o desespero de Jó só aumenta, daí no capítulo 16 e 17, 16, 2. Tenho ouvido muitas coisas como essas, todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente aumenta o sofrimento daquela pessoa que já está pesada. Uau. Porque a gente não está sintonizado com o Espírito Santo, o que dizer, o que não dizer. A gente está sintonizado com o nosso conhecimento, a nossa lógica. Isso. E a gente aumenta o peso. Isso. Isso. E, Karen, me parece que a indignação, me parece que a indignação de Jó é não sentir a misericórdia deles. Verdade. Eles não manifestam a misericórdia. Não. Eles não manifestam o sentir. Como você... Fala para a gente como é sentir, como é estar assim. Fala para nós, expressa um pouco dessa dor. Como é sentir essa dor? Como é sentir-se com feridas e ter que se raspar com cacos? Eu penso, né? Dia e noite não consegui dormir, Como ser é? olhado com tristeza por todos. Me fale um pouco da sua dor. Não seria isso uma necessidade? Me parece que a indignação dele, há uma indignação, certo? Sim. Concordo. Mas me dá a impressão de que há uma indignação porque ele não percebe compaixão, Acho que sim. Uhum. solicitude.
Então, Ele se sente observado e criticado, isso. mas não acolhido na sua dor. Dá pra dizer assim. Eu acho que a expressão observado é muito interessante. Quando você coloca a palavra observado, é como que alguém atrás da porta olhando pelo buraco da fechadura. Uhum. Essa me parece que é algo assim que a expressão observado me passa, querendo me olhar a intimidade sem estar autorizado. É isso. Né? E talvez cochichando um com o outro, com um olhar um para o outro, Sim, sim. mas não bem isso, vocês não perguntando para ele, nos diga, queremos saber como você está. E a primeira preocupação de um conselheiro é exatamente entender a dor, entender o sofrimento da pessoa e não dar respostas para esse sofrimento. Fala, desabafa do seu sentir, me fale desse sentimento, me fale da sua dor, não é? Expressar, Isso, né? isso já é um bálsamo, né? Meu Poder Deus. falar da dor para alguém que não julga. Aham, isso, Isso já ajuda. fantástico. E aí Jó só diz, né? O meu espírito vai se consumindo, no capítulo 17, 1 e 2. Os meus dias vão se apagando e só tenho diante de mim a sepultura. Olha o desespero. Hum. Estou cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Que triste. Poxa. Zombadores que estão me provocando. Assim ele se sente. Eu vou fazendo ponte com o setting do aconselhamento. Sim. Uhum. Quantas vezes as pessoas saem do aconselhamento com raiva? Uhum. E o conselheiro fica. Estou falando em tese, não é, por favor. Mas eu estou dizendo no sentido de que ele sai com raiva e o conselheiro não consegue fazer a leitura adequada e acha que, pelo fato dele sair com raiva, é porque conseguiu mobilizá-lo de alguma maneira. Uhum. Isso. Toquei nele. Ah, Toquei na ferida. exato. Tocou na ferida para machucar mais, né? Não para sarar, para limpar a ferida. Aham. Boa. Vamos lá. Capítulo 19, 2 e 3. Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Então, só lendo Jó, né, foi uma leitura muito rica para mim nesses últimos dias, porque ler Jó do ponto de vista de como ele recebeu as palavras dos muito amigos. Que dor! A dor aumentada. E agora, então, vem a parte de Deus, né? Deus fala, eu sugiro, né, a gente não tem tempo aqui, sugiro que podem ler os outros capítulos e vão descobrir mais coisas da fala dos amigos e a fala de Jó, mostrando como chegou nele. Mas aí agora eu vou lá para o final, quando Deus fala, né, e isso me tocou, pede para Jó contemplar a natureza para conhecer a Deus. Olha só, é uma ecoterapia. Onde estavas quando eu fiz tal bicho, fiz tal coisa? Tu conheces, tu estavas lá quando eu formei isso e aquilo. Então, vai para a natureza. A natureza, acho que é mais amorosa do que esses 4 amigos. Uhum. A natureza revela Deus. Sim. E outra, Deus não entra no jogo de responder a respeito da causa do sofrimento. Deus não responde a causa. Você está sofrendo porque Satanás um dia foi lá no céu e fez isso. Não, não entra nisso. Uhum.
Mas ele tira o Jó dessa dimensão de buscar a causa, porque eu estou sofrendo, e leva Jó para aquela dimensão que o filósofo Gabriel Marcel disse que é a dimensão do mistério. O Gabriel Marcel diz que a nossa vida discorre em dois planos. O plano dos problemas, onde causa e efeito, ontem, hoje, contas a pagar, e a dimensão do mistério. Eu não sei, eu sinto, eu contemplo um pôr do sol. No pôr do sol eu não vou descrever as cores e dizer quantos graus de vermelho, de rosa. Não é, é contemplar e se sentir bem. Então, Sim. essa é a dimensão do mistério. Um poema não é para eu analisar. Um poema é para eu usufruir, ou como a professora Torina falava, fruir, né? Para aquilo fazer um bem na minha alma. Então, aqui, Deus tira Jó dessa dimensão da causa e efeito e leva ele para a dimensão do mistério. Uhum. Eu queria até ler, eu vou mostrar aqui agora, né, a nossa querida Bíblia de Estudos Conselheira, que muitos já devem conhecer, né, Uhum. onde eu participei e muitos outros psicólogos e psiquiatras escreveram os comentários, e o Cal, que vai estar com vocês, foi o editor, porque daí um pequeno comentário na página desse capítulo de Deus diz assim, parte da saída para onde Deus conduz Jó passa pelo reconhecimento da impossibilidade de entendimento de questões fora do nosso alcance. Os mistérios pertencem a Deus. São temas para o coração e para a fé, não para serem explicados ou compreendidos. O melhor é aprender a confiar, entregando-se como uma criança e descansando no também misterioso cuidado do Senhor, justo e misericordioso. Uau. É para eu me entregar para Deus, né? Os comentários da Bíblia Conselheira são muito ricos no livro de Jó. Uhum. Bem assim, para mostrar onde Deus quer me levar. Eu me entregar para Ele. Eu confiar. Eu não entendo. Chega de tentar explicar. Sim. Não é no nível de entendimento e explicação. E agora? Oi, fala. Não, Depois eu. é que o nosso tempo já está chegando. Eu quero oportunizar, não sei como que você está aí, mas podemos depois marcá-la de novo, porque eu tenho certeza que esse pessoal vai fazer uma boa ressonância por aí. Mas se você tem aí alguém que está nos ouvindo, desses 26 aí que estão, quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, põe no chat, para que a gente possa aí responder, conversar. É muito gostoso dialogar com vocês, porque há algo muito interessante quando vem do povo, de vocês que estão nos ouvindo, Sim. e vocês têm muitas coisas lindas, maravilhosas, que vêm de uma expressão da vivência de cada um. Então, enriquece bastante o nosso trabalho. Eu que estou aqui no controle e tentando fazer algumas pontes, a Karen preocupada em a trazer o conteúdo, e vocês estão aí fazendo as suas livres associações. Então, traga isso para nós, porque isso vai ficar muito legal. Então, estou aí incentivando vocês a fazerem isso por conta do tempo que nós temos ainda um pouquinho. Ok? Sim. Vamos lá, então, Karen. Vamos ver se sai coisa Tem boa. alguma questão, alguma coisa que alguém... Ainda não apareceu aqui. Não. Vamos ver. Tá. Uhum. Porque daí, agora no capítulo 42, Deus fala aos conselheiros de Jó, né? A minha ira se acendeu contra vocês, contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó. Quer dizer, Jó falou o que é reto sobre Deus, mesmo com todas as queixas, e eles não. E aí ele pede para Jó orar por eles e fazer um sacrifício, né? Ele tem que interceder para Deus perdoar eles. Olha a situação como se inverte. É muito interessante isso. E aí a Bíblia Conselheira também faz um comentário interessante que provavelmente Deus pede para Jó orar
para Jó também não guardar ressentimento. Ele quer curar Jó dessa ferida. Então, o sofrimento está com a pele afinada, ele está sensível e ele poderia passar a odiar seus amigos insensíveis e egocêntricos, que mais queriam mostrar a teologia do que acolher o amigo em sua dor. Mas o Eterno o ajuda também nisso, pois ao orar por seus amigos, a amizade que havia ficado estremecida pode ser consertada. E Deus deixa clara a sua aprovação. Então ainda Deus faz essa reconciliação ao final, perdoa eles, intercede por eles, não fica bravo. A intencionalidade gratuita do Pai sempre aparece. É incrível. Abençoai o que vos maldizem. Não fica com isso guardado no coração. Mas também tem o tempo certo de dizer isso, né, Nivaldo? Porque às vezes nos aconselhamentos se quer que perdoe lá, sem ter derramado o coração, sem ter tido esses 42 capítulos de poder expressar, né? Não, você tem que perdoar. Calma, Deus vai promover isso. Isso. No seu devido tempo. Sem dúvida, porque o perdão não vem... A dor, na verdade, que faz com que me leve ao perdão, tem a ver com as minhas memórias doloridas. E isso é emoção. Então, eu preciso expressar a minha dor, a minha frustração, do ponto de vista da própria emoção. E não uma teoria de perdão, não simplesmente algo racional. Não, eu vou perdoar porque eu tenho que perdoar. Então está perdoado. Não é? Eu acho interessante as memórias das emoções. Elas precisam... As emoções têm memórias. Eu sempre brinco com isso, dizendo: se eu fizer assim para você, meu calhambeque, bibi, quero buzinar meu calhambeque. Aí nós temos algumas emoções guardadas e bonitas emoções. Mas tem, não sei se é uma pergunta aqui, na perspectiva de Jó, até a malícia dos amigos de Jó serviu como instrumento de aperfeiçoamento espiritual de Jó. Bonito esse comentário. Bonito, isso é, né? Do doutor Bruno, que está fazendo aí esse comentário. Você consegue ler aí, não é? Sim. E agora sumiu, mas eu li. Eu achei muito interessante. Sim. Deus usa todas as coisas, né? Até isso. Exato. Do crescimento de Jó. Legal. Muito bem. Pode mandar, tá vendo como enriquece, Bruno? Olha aí, manda aí, gente. E é interessante, não é? Indo um pouquinho aí para o final, já como é a percepção inicial, a percepção do durante e a percepção final, Karen. Fecha com esse, faz um fecho, né? Fecha, sintetiza fechando exatamente essa questão. Talvez até assim, aquela frase do Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isso. Então, é uma caminhada, é um processo onde as coisas vão ficando claras aos poucos. Muito pouco. E Deus tem a paciência do processo. Sim. Não precisa ser instantâneo, né? A gente está vivendo numa época de tudo muito rápido, instantâneo. Uma terapia tem que ser 3 sessões, a pessoa já tem que estar, uma oração tem que estar com tudo resolvido na vida, a cura, aperfeiçoamento espiritual, né? A gente está muito assim. E não, a Bíblia mostra que é todo um processo. Sim. E ao final até tem ali que o Senhor aceitou a oração de Jó e restaurou a sorte de Jó. Parece que ficou condicionado,
né? A Bíblia Conselheira até fala, o texto faz uma conexão entre o fato de Jó orar pelos amigos que agravaram seu sofrimento e a iniciativa de Deus em restaurar sua situação. Então, esse perdão que ele deu, essa oração de intercessão pelos amigos que o magoaram, fez com que ele se libertasse e pudesse ser restaurado. Então, é uma história mesmo assim, completa, de um sofrimento que não dá para entender, que não tem causa, e no final não se fala em causa desse sofrimento, consequência, não. Mas é uma caminhada de conhecer Deus. Sim. A Rosemar colocou aqui uma coisa, não entendi muito bem, Rosemar, não sei se é uma afirmação ou não. Uma das coisas que me chama a atenção de todo o processo de Jó é a visão do papel dos conselheiros na vida dele. Pena que a gente não tem você aqui para a gente conversar e dialogar sobre essas coisas. Mas nós podemos pensar na misericórdia como fonte inspirativa para o aconselhando. Não é? Precisamos ter isso. Eu costumo dizer, Karen, que nós, como conselheiros, nós precisamos ter uma talhadeira de agulha e um martelo de espuma e com paciência, cuidando das pessoas no tempo dela. Há uma árvore que eu tirei foto e levei algumas pessoas lá para conversar junto com aquela árvore que ela cresceu, a raiz cresceu na fenda de uma grande pedra de quase 1 metro de diâmetro. E ela está lá, depois que a raiz foi lá embaixo, ela passa por cima da pedra e ela desce e vai buscando aonde tem uma terra e água. E eu estava colocando o papel do conselheiro, que tem conselheiros que querem tirar a pedra de uma vez. Matarão. E aí, ali eu fico horas ali e digo, como seria tão bom que o conselheiro tivesse uma lixinha bem fina para, embaixo da raiz, entre a raiz e a pedra, cutucar ali, lixar, e aguardar o tempo novamente do tecido da raiz, novamente encostar na pedra, até que toda a pedra seja tirada. Acho que tem uma questão que apareceu agora, só que para mim ela já não aparece inteira. Deixa eu ver aqui, Rosa, uma das coisas que me chama a atenção é o papel. Deixa eu ver mais. O papel. Ok. O livro de Jó é poesia. Até onde devemos considerar uma linguagem metafórica, linguagem literal, quando se fala em experienciar, de fato, o sofrimento? Eu acho que a linguagem metafórica, a linguagem poética, talvez expresse melhor o sofrimento do que uma linguagem literal, uma linguagem da prosa. Não é por nada que os salmos são poemas, onde a dor é derramada. E se a gente... Música, as letras de música também conseguem expressar melhor. Então, claro, a história pode ser uma narrativa, não quer dizer que aconteceu exatamente assim, o autor montou, mas são saberes encadeados que mostram muita sabedoria, né, para dizer das palavras que não são ditas no tempo certo e o sofrimento que elas causam. E há pouco eu vi alguém aí que disse assim, eu experimentei num menor nível uma situação parecida, alguém escreveu. Que bom que foi num menor nível, né? Mas lendo Jó, o nosso sofrimento, ele é contemplado em todos os graus. Karen, querida, meus queridos, eu tenho que terminar, faltam 3 minutos exatamente para fechar. E se eu não fechar, eu perco de guardar isso para vocês utilizar depois. Karen, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos ter outras oportunidades de estarmos juntos.
Quando também você poderá, amanhã o Cal vai falar um pouco do Instituto, Ah, né? bom, sigam-nos no Instagram do Cal Cursos, eu sou professora lá também. Legal. E amanhã o Ele Cal vai deve falar. falar um pouquinho mais para nós sobre isso, por isso que eu não me preocupei com você nisso. Sim, Então, mas muito grato, minha amiga, eu lhe disponha, agradeço amigo. muito. Prazer falar com vocês. Obrigado. Deus abençoe a todos. Boa Abraço a noite. todos aí, os irmãos e irmãs. Obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Um abraço a todos, um bom descanso.